Sentar, irmão, senta, fica à vontade. Glória a Deus. Como já foi dito, hoje nós estamos iniciando a nossa escola de libertadores. Assim como nós já fizemos algumas escolas aqui de ensinamento, para quem é da igreja sabe que às terças-feiras é noite de nós termos uma palavra de ensinamento. E a última escola, as últimas palavras de ensinamento foi sobre oração. Oração. Se alguém perguntar aqui essa noite, pastor, qual é o propósito do Senhor ensinar sobre certo assunto durante tanto tempo? Porque a escola de oração, ela durou quase uns 3 meses. Ela foi a primeira desse ano, e desde fevereiro nós estamos aí falando sobre oração. Nós estamos aí no mês de maio. Mas o maior propósito que está no meu coração é fazer você praticar aquilo que é ensinado. Quando nós falamos sobre oração, é porque nós queremos que a igreja pratique a oração, tá bom? Pratique a oração. E nós vamos dar início hoje, sobre um assunto que Deus aí colocou no meu coração. E para quem não sabe, mas está ali no telão, o nome da nossa escola é Escola de Libertadores. Pastor, qual é o propósito da Escola de Libertadores? O propósito da escola de oração é fazer nós orar. E o propósito da escola de oração, pastor? A Escola de Libertadores. O propósito da Escola de Libertadores é 2. O primeiro é para que pessoas que vão acompanhar esses ensinamentos, elas possam ser curadas e libertas pelo poder do Espírito Santo. E o outro propósito é que pessoas possam ter um conhecimento na área de libertação, para que você, quando você tiver passando por alguma situação daquela que você vai aprender aqui na Escola Libertadores, você saberá o que fazer. Então, a escola ela serve para cura e ela serve também para ensinamento, para que você possa ter armas, possa ter ferramentas, para que quando você lidar com alguma situação que você vai ouvir, vai aprender aqui na Escola Libertadores, você saiba o que fazer, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É basicamente os 2 propósitos da escola de oração, da escola de libertadores, tá bom? E tem um versículo que eu uso com frequência. Se você quiser pegar nota de alguns versículos que nós vamos aí no decorrer dessas terças-feiras aqui falar sobre esse assunto, eu acho importante, tá bom? Eu acho importante. Tem uns irmãos aí que foram para o encontro com Deus. E eu tenho certeza que, quando eles chegaram em casa, eles deram uma olhada naqueles versículos que eles anotaram lá no encontro com Deus. E faz uma diferença enorme nós pegarmos nota, tá bom? Faz uma diferença. Então, se você quiser... E o primeiro versículo da Bíblia que eu queria te mostrar aqui essa noite é o livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que ele diz dessa forma: o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que me esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Entenda algo aqui já essa noite. O diabo trabalha dentro da ignorância das pessoas. O prato que Satanás oferece para as pessoas é um prato chamado ignorância. Satanás ama uma igreja que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de culto de ensinamento, que não gosta de aprender. Satanás ama uma igreja dessa forma. Porque o conhecimento, ele transforma.
O conhecimento, ele liberta. Nós estamos aqui diante de um texto claro, aonde o profeta está dizendo, o meu povo, quem é povo de Deus, ele levanta a mão, tu é povo de Deus? Aí ele está dizendo, foi destruído por falta de conhecimento. Uma das armas que o diabo ele aplica na vida das pessoas é elas não aprenderem, não terem acesso às armas e às ferramentas que ele usa contra elas mesmas. Eu tenho falado há algum tempo aqui nessa igreja sobre uma das maiores estratégias de Satanás no nosso tempo chamado hoje. Pastor, qual é uma das maiores estratégias de Satanás no nosso tempo chamado hoje? É a estratégia que ele tem usado em fazer as pessoas pensarem que ele não existe. Vou repetir. Uma das maiores estratégias que o diabo está usando no tempo chamado hoje é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. Antigamente, muito tempo atrás, na igreja, tinha-se o costume de colocar-se a culpa de tudo o que acontecia na vida da pessoa no diabo. Colocar a culpa em Satanás. Eu entendo que nem tudo o que acontece na nossa vida é o diabo que age. Mas eu sei que muitas pessoas hoje só estão colhendo aquilo que plantaram lá atrás. O diabo não tem nada a ver com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas você tem que entender também que o diabo, ele tem um trabalho, e o trabalho dele, pela Bíblia Sagrada ali, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O diabo, ele trabalha para destruir a humanidade, ainda mais os servos de Deus. Então ele luta contra as pessoas. Então, se eu entendo que nem tudo é ele, mas eu entendo que uma grande parte das coisas que acontecem na vida do Joãozinho, da Mariazinha, é o diabo que está ali fazendo. A igreja do passado colocava tudo a culpa no diabo. Aí nós viemos hoje para a igreja do presente, a igreja moderna. Sabe o que a igreja começou a fazer? Ela começou a fazer assim, nada mais é culpa de Satanás. Agora tudo é culpa minha. E eu quero que você entenda, não dá para mim não jogar a culpa de certas coisas em Satanás e jogar apenas para mim. Eu quero que nós aqui nessa escola de libertadores possamos entender algo. O diabo está solto, ele está no mundo. Existem algumas ideologias, algumas religiões que pregam que Satanás está preso, mas nós provamos na Bíblia que Satanás, ele não está preso, Satanás ele está solto, tá bom? Soltinho da vida. E esse Satanás, ele trabalha na vida das pessoas. Então, nós temos que dar para o diabo o mérito que ele faz. O diabo, ele coloca enfermidade? Coloca. O diabo escraviza nas drogas? Escraviza. O diabo acaba com o casamento? Acaba. O diabo coloca aí pensamentos levianos, imorais? Coloca. Então o diabo ele tem uma culpa. Nós não podemos tirar a culpa de Satanás, porque até mesmo é o trabalho dele. Então nessa escola de libertadores, Deus ele quer nos trazer conhecimento. Porque eu não sei se você já ouviu, mas você já ouviu de mim um versículo muito conhecido na Bíblia, que é Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz dessa forma, porque a nossa luta, repita comigo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Tá, achei um versículo na Bíblia comprovando que o diabo está vivo e está trabalhando para acabar com as pessoas, porque o apóstolo Paulo está dizendo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas,
Mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais, forças que atuam nas regiões celestiais. Aí nós resumimos isso tudo, nós chegamos à conclusão que a nossa luta é contra o diabo, que a nossa luta é contra Satanás. Existe uma forma de lutar contra alguém que não existe? Quando um time, ele não vai num dia pré-definido do jogo, o time adversário, existe uma nomenclatura dentro do futebol, diz assim, o time aqui venceu de WO, porque o time adversário não compareceu em campo. Não compareceu. Mas com o diabo é diferente. O diabo, ele está todos os dias nesse campo de batalha que é a nossa vida. E todos os dias ele tenta acabar conosco. Todos os dias ele tenta fazer com que nós fraquejamos, que nós abandonemos a Jesus. Todos os dias ele tenta colocar aquilo que é atributo dele na vida das pessoas. Então eu quero que no nome do Senhor Jesus você já entenda algo nessa escola de libertadores. Satanás existe. O diabo, ele existe. E uma coisa que eu quero que nós aqui possamos aprender é sobre o diabo. Pelo menos essa noite, eu tenho na minha cabeça os passo a passo dessa escola de libertadores já. Essa palavra aqui, ela tem que ser obrigatória, essa é a verdade. Nos outras terça-feiras, nós aí já não falamos muito mais sobre ele, mas essa palavra, a primeira palavra, ela tem que ser obrigatória. Porque essa primeira palavra, ela vem nos mostrar quem é o diabo. Ela vem nos ensinar quem é o inimigo. Porque você vai convir comigo aqui essa noite. Se você quer vencer o inimigo, o teu adversário, você tem que conhecer ele. Você concorda comigo? Se alguém quer vencer o adversário, não se tem que conhecer quem é o adversário? Quando um time de futebol, ele vai competir com outro time, o técnico chama os seus jogadores e apresenta quem é o time rival. E ele apresenta quem é lá o fenômeno do time, apresenta quem é o atacante. Muitas das vezes o técnico fala assim, olha, marca colocado naquele cara, porque se tu sair de perto dele, ele vai fazer gol. Mas não existe uma estratégia melhor para se vencer o inimigo do que conhecendo ele. Hoje, nas igrejas, existe, vamos dizer assim, uma falta de maturidade de algumas igrejas em não falar sobre o diabo. E algumas pessoas até dizem assim, não, pastor, nós temos que falar sobre Jesus, falar sobre o Espírito Santo. Sim, a igreja fala sobre Jesus, fala sobre o Espírito Santo. Mas quem é o inimigo que tenta lutar e acabar com a nossa vida? É o diabo. Então nós temos que saber quem é o diabo. Nós temos que saber quem é Satanás. Nós temos que saber as estratégias que ele usa, porque senão ele vai conseguir nos vencer. Então uma igreja sadia, ela tem que saber quem é o diabo, tem que saber quais as armas que ele usa. E pelo menos aqui nessa primeira palavra, nós vamos aqui conhecer o inimigo. O inimigo, ele tem nomes na Bíblia. E ele chega a ter até algumas atividades, tá bom? Pastor, tem nomes e o inimigo chega a ter até algumas atividades? Me acompanhe se você consegue. Numa luta de boxe, uma das grandes estratégias para se obter a vitória é conhecer as habilidades do adversário. Nesse caso, quando um oponente é hábil com o punho direito, é melhor tomar o devido cuidado com os golpes vindo desse lado e explorar os lados opostos para dar golpes. Entenda, vai me acompanhando. Em se tratando do inimigo da nossa alma, Satanás, o caso não é diferente. Precisamos conhecer muito bem suas habilidades para conseguir resistir firmemente no Senhor. Não podemos negligenciar como a palavra de Deus o define, a fim de que possamos conhecer um pouco de seu caráter e não dar ouvidos a seus ensinamentos. Então, vamos aqui. Eu tenho que conhecer quem é o meu inimigo.
eu tenho que conhecer quem é Satanás. Porque até mesmo a nossa luta, como nós acabamos de ver, é contra ele. E eu sei aqui que todos, se eu perguntar, quem quer vencer Satanás, sem exceção de ninguém aqui, todos querem vencer o diabo. Então, igreja, nós temos que conhecer quem é esse inimigo, tá bom? Se você for me acompanhando aí, olha só. A origem de Satanás. Sobre a origem de Satanás, perguntaram ao Strong, quem criou o diabo? Ele respondeu, Deus criou um anjo bom. O diabo criou o diabo. Deus o criou moralmente santo e perfeito. Não o fez como um robô, dando-lhe livre arbítrio de escolher servir espontaneamente ao Senhor. O que ocorreu foi que esse anjo se rebelou contra o seu Criador, arrastando consigo muitos seguidores. A Bíblia não menciona quando isso ocorreu. Podemos deduzir que foi em algum momento entre Gênesis 1 e Gênesis 3. Primeira coisa, para aqueles que não sabem. O diabo, um dia ele foi um anjo de Deus. Dentro das patentes angelicais, a Bíblia dá uma referência dizendo que ele era um querubim ungido. Não era um dos anjos com menos poder, não. Ele era um anjo poderoso no céu. Quem criou esse anjo foi Deus. Mas entenda algo. Deus criou esse anjo com livre-arbítrio. E aqui algumas pessoas conhecem que o primeiro pecado existente na história começou no coração desse anjo. Porque a Bíblia tem algumas referências, ainda mais lá no livro de Ezequiel, que fala que esse anjo ele olhava para o trono de Deus e ele queria ser semelhante a Deus. Ele não queria nem ser superior a Deus. Ele queria ser semelhante ao Deus Todo-Poderoso. E começou a nascer no coração dele esse sentimento de rebeldia. O pecado desse anjo criado por Deus, que é Satanás, é o pecado da rebelião. Ele se rebelou contra Deus. Para aqueles que não sabem, Satanás, nessa sua rebelião, conseguiu formar, vamos dizer assim, ele conseguiu formar um grupo, ele conseguiu influenciar outros anjos a irem de acordo com aquilo que ele estava pensando. Olha só como que o diabo ele é astuto desde lá do início. Ele conseguiu influenciar outros anjos a acreditarem naquilo que ele estava passando. O poder de Satanás, desde lá do céu, é um poder de influência, é um poder de entrar na mente das pessoas. É tanto que ele entrou na mente de alguns anjos, e esses anjos compraram a ideia de Satanás. Alguns aqui sabem a história. Quando Deus decidiu expulsar Satanás do céu, não foi expulso somente Satanás, mas foi expulso todos aqueles anjos que compraram a ideia de Satanás. Existe um número chamado 1/3 dos anjos do céu compraram a ideia desse anjo, que hoje o nome dele é Satanás. E todos, o que aconteceu, pastor, com eles? Todos foram expulsos da presença de Deus. Todos foram expulsos do céu, todos foram expulsos do lugar aonde eles adoravam a Deus. E agora que você entende, Deus criou os anjos, Deus não criou o diabo. Agora o diabo, quando ele foi expulso da presença de Deus, a Bíblia dá algumas referências que fala que Miguel,
um dos primeiros príncipes do céu, arcanjo, anjo de guerra. Foi aquele que batalhou contra a grande serpente e expulsou essa serpente, expulsou Satanás do céu. Esse anjo, ele mesmo se transformou em diabo. Ele mesmo se transformou em Satanás. E os outros anjos, pastor, o que eles se transformaram? Eles se transformaram em demônios. Anjos se transformaram em demônios. Entenda isso no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Olha só. A origem do mal é um dos maiores desafios da teologia. E ao mesmo tempo um sério desafio. Embora ninguém possa dar uma resposta final sobre o assunto, o mais importante não é saber como começou, mas como age e quando tudo vai terminar. Entenda, nós conseguimos falar até aqui, porque a Bíblia tem referência dessa luta, a Bíblia tem referência do arcanjo Miguel expulsando a serpente, a Bíblia fala que ele queria ser semelhante a Deus, mas nós não podemos ir muito mais a fundo. Nós não sabemos quando isso aconteceu, e a Bíblia não fala, tá? Existem aí muitas coisas na teologia, mas não convém nós aqui falarmos aqui nessa escola de libertadores. Mas isso aí que eu passei para você é o que a Bíblia dá como referência à origem de Satanás, tá bom? Aí, nós vemos agora Satanás, ele no mundo, na terra, no lugar onde nós habitamos. E o que ele faz, pastor? Ele trabalha para destruir a humanidade. E uma coisa que eu sempre falo é que o diabo é aquele tipo de trabalhador que ele não descansa. Ele trabalha 24 horas, porque até mesmo Satanás, assim como Deus, ele é espírito. E espírito não dorme, espírito não precisa descansar. Então ele, diuturnamente, ele está arquitetando, planejando destruir a humanidade. E se alguém perguntar para mim aqui essa noite, pastor, por que o diabo trabalha tanto para destruir a humanidade? Por que ele não tira pelo menos uma férias, pastor? Por que ele não tira pelo menos um descanso, pastor? Ele trabalha tanto. Sabe por que ele trabalha tanto? Porque ele sabe o tempo certo dele trabalhar. E ele sabe que esse tempo certo um dia vai chegar no fim. Satanás é um personagem, é um espírito, é um ser no universo que ele já sabe qual é o seu final. Pastor, Satanás, ele já sabe qual é o seu final? Sim, e por isso ele trabalha tão incessantemente sem descansar. Se alguém aqui consegue ler para mim Apocalipse 20:10, alguém aqui que tem ousadia de ficar em pé e ler um pouquinho alto, Apocalipse 20:10, o que diz Apocalipse 20:10? Bora, alguém fica em pé. Apocalipse 20:10. Olha só o que a Bíblia fala do final de Satanás. Eu vou ler aqui no microfone na minha Bíblia. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. O diabo é um ser que ele sabe de cor esse versículo de Apocalipse 20:10. E eis o motivo por que ele não descansa. Porque entenda algo sobre esse lugar chamado Lago de Fogo. Ele é a segunda, vamos dizer assim, é o segundo nível de condenação, porque o primeiro se chama inferno. Mas o inferno ele já é um lugar ruim. Só que o Lago de Fogo, pela Bíblia Sagrada, é um lugar pior do que o inferno.
A Bíblia faz referência que o inferno ele foi criado para Satanás e seus anjos. Pastor, quem criou o inferno? Aí não foi o diabo. Quem criou o inferno foi o próprio Deus. O inferno, pela Bíblia Sagrada, é uma prisão. E servirá para aprisionar Satanás. Só que, agora entenda, no tempo chamado hoje, tempo da nova aliança, existe duas portas abertas. Existe uma porta larga e existe uma porta estreita. A porta larga leva o homem e a mulher para a condenação eterna, que é o inferno. A porta estreita leva o homem e a mulher para a salvação eterna, que é o céu. Hoje, no dia chamado hoje, existe agora, vamos se dizer assim, a opção. Se a pessoa quer ser salva ou não. Critério para ser salvo: ter entregado a vida para Jesus. Aquele que confessar Cristo diante dos homens, a Bíblia fala que naquele grande dia ele confessará diante do Pai. Critério para ser condenado, pastor: nunca, não ter entregado a vida para Jesus, ter virado as costas para Jesus. E agora eu quero que você entenda: o final daqueles que não entregaram a vida para Jesus vai ser ao lado de Satanás, no lago de fogo. Vou repetir: o final daqueles que não entregaram a vida para Jesus será no lago de fogo, ao lado do diabo. E aqui eu quebro um tabu que algumas pessoas podem pensar, e eu já até vi pessoas contarem revelação, e algumas revelações que algumas pessoas contam, quando nós passamos essas revelações pelo crivo da Bíblia, nós percebemos que algumas coisas não estão muito com o que a Bíblia diz, porque eu já vi pessoas falando que foi no inferno e viu demônios lá. Se eu ouvi uma pessoa falava assim: rapaz, eu vi uma revelação, fui arrebatado até o inferno, e lá no inferno eu vi demônios com esses tridentes, e lá nesse inferno tinha um lugar separado só para estuprador. A pessoa falou isso. E os estupradores eram mais atormentados no inferno. Esses demônios ficavam lá atormentando esses estupradores. Uma coisa que eu entendo sobre o inferno e sobre o lago de fogo é que nem o diabo quer ir para lá. Tu sabia que nem Satanás quer ir para lá? Quando eu era menor, eu lembro de uma experiência, eu fui numa igreja, né? Uma igreja que trabalha muito com libertação. Quando eu era pequeno, criança, eu ia só para ver os irmãos lá endemoniados. Eu lembro dessa cena perfeitamente, que me marcou. O diabo lá, endemoniado no cara, e o pastor chegou e falou assim: irmão, vamos mandar esse demônio para o inferno. Aí o diabo falava assim: no inferno não, eu não quero ir para o inferno. Eu saí daquele culto e falei: rapaz, se esse não quer ir para o inferno, eu vou, Deus me livre. Mas nem o diabo quer ir para lá. Mas eu quero que você entenda sobre o lago de fogo e inferno: é lugar de tormento, até mesmo para Satanás. Não existe essa de falar que o inferno é o lugar onde tem um trono e o diabo sendo aquele trono e ele fica lá mandando os demônios atormentar pessoas. Não, lá no inferno, o que a Bíblia está falando aqui no versículo 10? Diz assim, olha, versículo 10: eles serão atormentados. Vou repetir: eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. O diabo no inferno, ele será também, assim como as almas, atormentado. Ele não vai ter descanso, ele não vai ter sossego, ele não vai ter um trono, ele não vai poder ficar ali mandando, não. É uma prisão. Até ele vai sofrer naquela prisão. E o diabo sabe esse final. É tanto que uma das passagens principais de libertação na Bíblia é um endemoniado chamado endemoniado gadareno, onde Jesus ele chega na certa cidade, de repente chega aquele endemoniado, sai dos sepulcros, sai ali dos túmulos, a Bíblia fala, e ele vem até Jesus. E a primeira palavra que ele fala para Jesus é essa: viestes nos atormentar antes do tempo, Jesus. Olha só o que ele fala: rapaz,
Nem chegou a época ainda, tu já vem nos atormentar, Jesus. Sabendo eles desse versículo, que eles serão atormentados. Você entendeu que ele será atormentado? Você pode dizer amém para Jesus? Mas hoje o diabo não está sendo atormentado. Hoje o diabo está livre, solto, está rindo, e ele está trabalhando para que o máximo de pessoas que ele puder levar, ele possa levar, tá bom? Então nós vamos aqui entender o hoje. Nós vamos batalhar contra o diabo de hoje. E o diabo, que é o nosso inimigo, ele tem alguns nomes. Pastor, ele tem alguns nomes? O diabo chamado nosso inimigo. A Bíblia menciona nomes pelos quais Satanás é conhecido. Por meio do significado de cada um, podemos conhecer um pouco mais sobre o seu caráter. Entenda isso. Isso aqui é alguns nomes do diabo. Assim como Deus, ele também tem vários nomes na Bíblia, Satanás também tem alguns nomes. Primeiro nome de Satanás, nós conseguimos encontrar esse nome na Bíblia, ele é o acusador. Satanás, ele é acusador, ele acusa diante de Deus pessoas, ele acusa pecados, ele acusa, ele aponta, ele fala, olha, você é digno, ó Deus, é digno do inferno, posso levar? Ele é acusador, tá? Ele é o Deus deste século, pastor, a Bíblia fala, se quiser criar nota, 2 Coríntios 4:4, a Bíblia fala que o diabo, ele é o Deus desse século. O nome também do diabo é o dragão e a serpente. O diabo, que é o mais conhecido, tá bom? Pastor, o diabo também está na Bíblia, pastor? Tá, é o mesmo nome para esse que eu estou te dizendo aqui. Maligno é um dos nomes de Satanás. Mentiroso e pai da mentira também é um dos nomes de Satanás. Príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar, opositor, adversário, sedutor, tentador, e esse nome aqui chamado Lúcifer, que não é mais hoje o nome do diabo. O diabo é diabo mesmo, tá bom? Mas você encontra essas referências. Lúcifer porque era anjo de luz, tá bom? Não existe esse nome exato. Existem referências que alguns teólogos trazem aí, dizendo que por ele ser anjo de luz, aí eles falam, olha, anjo de luz, aí vão fazer lá a derivação da Lúcifer. Mas não existe exatamente esse nome na Bíblia. Os vários nomes do inimigo indicam as várias faces do seu caráter e a multiplicação de suas estratégias em ação. Então, entenda. Pastor, nós já descobrimos que o diabo, ele tem alguns nomes, né, pastor? Ele é acusador, ele é Deus desse século, ele é dragão, ele é príncipe desse mundo, ele é sedutor, tentador, pastor. Ele é tudo isso, tudo isso. Aí nós chegamos aí para alguns outros que também dá nome. Eu lembro do pastor Johnny pregando, ele fala, olha, o encardido. Alguns falam o espírito imundo, também é tudo nome que nós damos para Satanás. Ele tem esses nomes, e os nomes de Satanás diz respeito àquilo que ele faz, aquilo que ele trabalha na vida das pessoas, tá bom? Então, aprendemos os nomes, mas nós temos que aprender agora as atividades do inimigo. Pastor, atividades do inimigo o próprio nome de Satanás, como já vimos, define algo sobre sua personalidade. Origina-se do hebraico Satã, que quer dizer adversário. A Bíblia ainda nos mostra outras características, tá bom? Vamos aqui ver outras características de Satanás. Pastor, hoje o senhor tirou para falar sobre Satanás, pastor? Tirei para falar sobre Satanás hoje. Você tem que conhecer o teu inimigo, tá bom? Olha só. Algumas atividades do inimigo de Satanás. Primeiro, ele enganou no princípio toda a humanidade. Gênesis 3:1-7. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Pastor, a Bíblia traz como referência que Satanás, ele enganou Eva lá no jardim do Éden. Lembra que nós vimos agora que o nome de Satanás, ele é enganador?
E uma das primeiras pessoas humanas, falando humanas, seres humanos, que Satanás enganou foi uma mulher chamada Eva na Bíblia. Você conhece a história. A palavra de Deus diz que Deus ele cria Adão, coloca Adão dentro do jardim, dá uma ordem para Adão e fala assim: Adão, você vai lavrar e cuidar do jardim. Muitas pessoas, elas colocam a culpa muito em Eva pelo primeiro pecado da humanidade. Mas a culpa do primeiro pecado da humanidade é dos dois. É de Eva, mas também é de Adão. Porque o Adão, quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que ele foi um homem omisso. Ou ele não fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Qual foi a primeira ordem que Deus deu para Adão? Lavrar. Ele tinha que trabalhar naquele jardim. E ele também tinha que cuidar. Nunca chegou na tua cabeça que quando Deus ele cria Adão, coloca Adão dentro do jardim e manda Adão cuidar do jardim, se não existia ninguém, outro ser humano criado, se não existia ladrão naquela época, não existia assaltante, quem Deus estava fazendo referência para Adão cuidar? Deus ele estava avisando já a Adão que Satanás ele estava solto. E o Adão deveria guardar o jardim do Éden do intruso chamado diabo, chamado Satanás. Eva e Adão não foram pegos de surpresa. Deus os avisou sobre a existência desse ladrão, desse diabo. Mas você conhece a história. Ele conseguiu incorporar numa serpente. Eu quero já que você entenda que a serpente é uma das nomenclaturas que a Bíblia traz referência a Satanás. Mas não quer dizer que uma cobra, o animal, aquela cobra que rasteja, seja o diabo. Não é. É porque o diabo ele entrou na serpente. Para você entender desde já algo, todo espírito, ele precisa, para que ele possa ter contato com esse mundo físico, ele precisa entrar em um corpo. O diabo, os demônios, eles são espíritos. Para que eles possam ter contato com o mundo físico, eles têm que entrar em um corpo. E o diabo, pastor, ele entra em quem? Ele pode entrar em pessoas, que é o que nós mais conhecemos. Um monte de gente aí que existe endemoniada, tanto fora como dentro da igreja. Mas o diabo, pela Bíblia Sagrada, também ele pode entrar em animais. Porque o animal ele é um corpo. E a primeira manifestação demoníaca da Bíblia foi o diabo entrando numa serpente. Entrou numa serpente e começou a jogar o papo para Eva. E você sabe, Eva caiu no papo de Satanás, comeu do fruto proibido. Imagine aqui agora. O diabo, a primeira manifestação da Bíblia, dentro de uma serpente, mandando um papo aqui no ouvido de Eva, e a Bíblia fala que Eva cai naquele papo, pega do fruto aquilo que Deus tinha falado assim para eles, assim, olha, pode comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dela, vocês vão morrer. Existia uma ordenança. Mas Eva pega aquele fruto e come. E a Bíblia fala que quando ela come, ela só faz assim, ó. Dá para Adão. E o Adão, o que ele faz? Ele também come. Sabe o que se dá de se entender? É que o Adão, em todo o tempo, ele estava ali perto. E o Adão tinha sido aquele homem que tinha ouvido de Deus que ele deveria guardar o jardim. E ele deveria guardar o jardim, não era de homens, mas era de Satanás. Essa referência que a Bíblia fala que Eva pega e depois já dá para ele, tudo indica, Adão estava ali, vendo o diabo enganar sua esposa Eva e não fez nada.
não fez nada, ficou só olhando, igual um bobão, olhando o diabo trabalhar e não fez nada. O primeiro pecado dos homens. Ah, pastor, Adão foi muito bobão, né? Viu Satanás agindo e não fez nada. Mas tem um monte de pessoas aí também na igreja que está vendo Satanás trabalhando e também não está fazendo nada. Tem um monte de gente aí que está vendo o diabo fazendo isso e aquilo na sua vida, na sua casa, e não está fazendo nada. Então, Adão, vamos dizer assim, ele está desculpado, porque nós vemos Satanás agindo e nós não tomamos, às vezes, alguma atitude. Então, ele enganou no princípio toda a humanidade, tá bom? Satanás, ele foi ousado para se apresentar diante do Senhor. Pastor, Satanás, ele foi ousado. É Jó 1,6. A Bíblia fala assim, no dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás e se apresentou diante de Deus. E aquela história que você conhece. Tem visto meu servo Jó, diabo? Tenho visto. Homem bom, temente a Deus, se desvia do mal. Mas do tanto que o Senhor abençoou esse homem, até eu serviria o Senhor com tanta fidelidade. Aí Deus fala assim, rapaz, então faz o seguinte, diabo. Toca nas coisas, não toca nele, toca nas coisas. Vamos provar, Jó, aquela história que você conhece. Mas só, a Bíblia fala que ele foi se apresentar diante do Senhor. Então esse é Satanás. Pastor, quem é Satanás também na Bíblia? É aquele que arma ciladas para os filhos de Deus. Pastor, Satanás arma ciladas para os filhos de Deus. Satanás arma ciladas. Esse aqui é o versículo referência. Armas para os filhos de Deus. É aquela referência da Bíblia, que é 1 Crônicas 21, que diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então ele arma armadilhas. Eu vou passar bem rapidinho aqui, para nós chegarmos em outro assunto ali. Quando der 8h50, quase perto das 9, eu paro e nós continuamos na próxima terça, tá bom? Mas olha só, o diabo é aquele que opõe-se aos servos do Senhor. Zacarias 3:1. Ele mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Satanás é um personagem que tentou Jesus. Aí você conhece a passagem da tentação de Jesus. Ele arrebata o coração de algumas pessoas na palavra de Deus. Satanás, ele é conhecido na Bíblia também como aquele que arrebata. A palavra é lançada e ele arrebata a palavra. Satanás, ele promove desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2 diz assim, e que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele induz os servos do Senhor a pensar de forma carnal. Tá bom? Só vai aí, passando aí. Ele transforma-se em anjo de luz. Pastor, Satanás se transforma em anjo de luz? Segundo Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele trabalha para impedir o avanço do evangelho. Pastor, o diabo trabalha para impedir o avanço do evangelho? 1 Tessalonicenses 2,18. Por isso, bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. E ele realiza sinais e prodígios para enganar a muitos. 2 Tessalonicenses 2,9. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios e mentira. Entenda aí, analisar suas atividades no decorrer do tempo deve promover em nós o devido respeito, no sentido de não brincar com ele, mas também nos dá segurança ao saber que estamos no lado do vencedor e que no final Satanás será derrotado de vez por todas para a glória de Deus.
O diabo só age até onde Deus permite, como um cão feroz que só ataca até onde a coleira o permite ir. Essa parte aqui, ela acaba. Mas se eu fosse aqui pedir para você ter algo no teu coração, eu falaria assim, olha, aquilo que nós lemos agorinha. Satanás existe e ele tem poder. E eu não ensino ninguém a menosprezar o poder do diabo. Eu não digo para ninguém falar que o diabo não tem poder. O diabo tem um certo poder. Porque até mesmo existem pessoas que estão sendo destruídas pela mão dele. Tá bom? Mas só que quando nós falamos por crente, por servo, por filho de Deus, a pessoa tem que entender que você está ao lado daquele que tem todo o poder em suas mãos, que é Jesus Cristo. E uma coisa que nós devemos entender, o diabo ele só vai até onde Deus permite. Pastor, o diabo só vai até onde Deus permite. É como esse cachorro aqui na coleira. Se o dono soltar, ele vai um pouquinho mais longe. Mas se o dono segurar, ele não vai em lugar nenhum. Pastor, então o diabo ele é subordinado em algumas coisas. Em algumas coisas, ele é subordinado a Deus, pastor? É. Ainda mais quando se fala no direito da vida. O diabo ele não tem esse poder de tirar, na hora que ele quiser, a vida de qualquer pessoa. Porque quem a deu foi Deus. Mas só que nós vamos aí falar, em outras terça-feiras, sobre portas de legalidade que o homem e a mulher dá para Satanás ter o direito de fazer algumas coisas na vida da pessoa. Uma coisa que Deus ele tem ministrado no meu coração. Por que, pastor, falar sobre escola de libertadores na igreja, pastor? O senhor não acha que todo mundo aqui já é liberto? O senhor não acha que todo mundo aqui já é pessoas que estão vivendo a plenitude daquilo que deveria viver? O senhor não acha que todo mundo aqui está vivendo a vida abundante? Eu acho que não. Eu quero até que você entenda algo que eu aprendi há um tempo, sobre a diferença de ter uma vida abundante e a vida eterna ao lado de Deus. As duas vidas, Deus ele promete. Lá em João 10:10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus, Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. A vida em abundância, ela é para ser usufruída aqui na terra. Existe uma promessa do crente ter uma vida abundante, que é diferente da vida eterna. A vida eterna é para ser usufruída no céu, quando Jesus nos arrebatar, quando acabar essa passagem por esse mundo. Mas eu sei que algumas pessoas, ainda mais crentes dentro da igreja, eles até vão alcançar a vida eterna, mas eles não vão ter uma vida abundante aqui na terra. Por quê, pastor? Porque o diabo trabalha dentro da ignorância e eles nunca descobriram como batalhar contra o inimigo. E por que algumas áreas da vida deles estão travadas e essas áreas não vão para frente? Mesmo eles vindo no culto, mesmo indo na cela, mesmo aí lendo a Bíblia, algumas áreas da vida não vão para frente. Às vezes ele não prospera, a pessoa vive enferma, a pessoa não tem enferma, não prospera, algumas áreas é trancada, tem pessoas que a vida sentimental às vezes não vão para frente, mas a pessoa entregou a vida para Jesus, pastor. Só que eu quero que você já aprenda desde já. O fato de você ter entregado a vida para Jesus, não vem o pacote completo, que fala assim, você entregou a vida agora para Jesus, e agora todas as maldições, todos os entraves, tudo aquilo que o diabo, por porta de legalidade que você abriu, tá bom? Porque porta é assim, você abre, mas você também tem que fechar ela. Se você não fechar, se ela continuar aberta, ela é um acesso, ela é um portal para que demônios entrem na vida da pessoa. E eu sei que existem pessoas que um dia até aceitaram Jesus, mas algumas portas
que foram abertas hoje ou foram abertas antes, elas não foram fechadas. E por elas não terem sido fechadas, o diabo continua trabalhando dentro da casa de crente. O diabo continua trabalhando dentro da casa de pessoas que frequentam a igreja. E você ora, a pessoa não cai endemoniada. Você ora, o diabo não manifesta. Mas se você for na casa de alguns crentes, você vai ver, rapaz, aqui não. É um ambiente propício para o diabo. Tu vê rebeldia, imoralidade, tu vê um monte de coisa lá demais, a pessoa está na igreja. Portas que têm que ser fechadas. E eu quero que no nome do Senhor Jesus, nessa escola, nós possamos aí identificar as portas e identificar a forma que o diabo trabalha. Pastor, depois que eu identificar a porta e depois que eu identificar a forma que o diabo trabalha, aí sim, você vai poder ter uma vida abundante ao lado do Senhor Jesus. E eu quero que você entenda, Deus ele quer que você tenha uma vida abundante. Longe de toda seta, de todo aquilo que o diabo ele está trabalhando na vida de pessoas, longe de tudo isso, ter uma vida abundante. É isso que eu quero que essa igreja ela possa entender no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, pastor, nós falamos hoje sobre Satanás. Sai desse lugar conhecendo Satanás e conhecendo as suas armas, conhecendo como ele trabalha, tá bom? Porque você está conhecendo aquele que luta contra a tua vida. Então nós vamos agora, nas outras terças-feiras, nos aprofundar mais e ver como ele tem aí atuado, tá bom? Tinha mais aqui para falar sobre demônios, que são os ajudantes de Satanás, mas nós vamos aí deixar para a próxima terça-feira, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique em pé no nome do Senhor Jesus. Fique em pé.